mais uma vez. Eu vou tentar falar um bocadinho mais devagar para vocês, está bem? Eu sei, além de eu falar às vezes muito rápido, a minha pronúncia também não ajuda. Mas eu vou tentar falar um pouco mais pausadamente. Se vocês não entenderem, digam, está bem? Estamos aqui. Pronto, como a Juliana já falou ainda há pouco, nós continuamos ainda dentro da nossa campanha de oração, os nossos 40 dias da nossa campanha, e hoje eu venho falar de como orar ao longo do dia, não é? Que às vezes parece que é fácil, mas às vezes não é assim tão fácil. Ou então, se calhar é ao contrário, se calhar a gente pensa que é muito difícil, mas se calhar não é assim tão difícil. Em Efésios 6:18 diz... Se vocês quiserem ler comigo, diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos cristãos a toda a parte. Não é? Isto de vez em quando. Em toda a parte, em Efésios 6:18. E este versículo aqui, nós vamos agora desmontar um bocadinho este versículo para percebermos que temos aqui algumas dicas neste versículo para nos ajudar a orar durante o dia. Uma das dicas é orar em espírito, certo? Diz lá, orem em espírito. Não, podes manter? Obrigada. Orem em espírito. Então, e também o porquê de ser tão importante o nosso pequeno grupo. Este pequeno grupo que passou, o Pedro fez uma pergunta muito importante. Não sei se vocês se lembram que eu estava lá no pequeno grupo. Pronto. E o Tiago, depois de explicar ao Pedro, ele até fala sobre esta questão de quando nós temos um hábito a orar em espírito, a orar, quando faz parte da nossa vida, há uma altura que nós já é o Senhor, o Espírito, a levar-nos e orar. Então, esta parte onde diz ali, orem em espírito, é quando nós já temos também a vida de oração em nós. Que já está em nós. Depois diz, orem em todo o tempo. Não é? Ali diz, onde é que está? Orem, exatamente, todas as ocasiões. Então, não há tempo errado para orar. Eu vou pegar um exemplo que se passou esta semana, em que esta semana a Paula mandou uma mensagem para o nosso pequeno grupo, para orarmos por ela. E eu, quando abri a mensagem, eu estava no meu trabalho. Estava ao balcão, mas não estava a atender ninguém. E eu, naquela hora, orei ao Senhor. Senhor, Tu sabes o que está a passar. Então, não há tempo errado para orar. Nós, onde nós estamos, claro, se nós pudermos nos retirar melhor, mas às vezes até é melhor nós, porque assim nós não nos vamos esquecer, não é? Porque às vezes assim, agora vou orar em casa, depois logo quando chegar ao meu quarto eu oro. Se calhar nós até vamos orar, mas se calhar esquecemos aquele pedido da Paula. Então, para nós não nos esquecermos, não há tempo errado para orar. Depois ali diz, depois outra dica é que nós possamos orar de todas as maneiras, não é? Diz ali, toda oração e súplica. Há muitas maneiras da gente orar. A orar, a agradecer a Deus, a confessar, a celebrar, até mesmo a reclamar com Deus, não é? Eu já ouvi algumas vezes a avó Josefina, que não está cá hoje, mas ela já disse, eu estava mesmo zangada com Deus, e eu falei mesmo assim, chateada com Deus. E é normal. Porquê? Porque nós temos intimidade com Deus, não é? Então é bom, não é? Se vocês que já ouviram a avó falar, ela já falou assim de certeza. Depois, estarmos sempre prontos também a orar, não é? E orarmos por toda a gente. É aquilo que nós tiramos muito rapidamente aqui deste versículo. Depois, aí sim, o que é que nós temos que desenvolver? 2 hábitos na nossa oração. Então, o primeiro hábito é manter uma conversa frequente com Deus. Nós sermos constantes. E em Efésios 6:18, orem o tempo todo, peçam a Deus qualquer coisa que esteja de acordo com os desejos do Espírito Santo. Isto é uma versão diferente daquela que estávamos a ler. Depois, em 1 de Tessalonicenses 5:17 diz, nunca deixem de orar. Será que podemos repetir todos juntos? Deixem. Amém. Não é? Para isto ficar mesmo aqui firme em nós. Eu não sei se acontece com vocês. Eu tenho muito hábito de andar pela casa e a falar comigo mesma. Daniel, tens de fazer isto, agora vou fazer. E se nós trocarmos?
Não é? Em vez de estarmos a falar connosco, ai Deus, ainda tenho que ir fazer isto, ainda tenho que ir pôr a louça a lavar, ai Deus ajuda. Se nós trocarmos, deixarmos de falar para nós e falarmos com Deus, Deus está connosco. Deus, Ele está sempre aqui connosco. Então, às vezes, parece banal, mas também faz parte. Nós partilhamos as coisas com Deus. E uma coisa importante, que nós já falámos sobre orar, não pode ser um ritual. Não pode só ser vou orar porque senão o pastor vai me perguntar se eu orei e eu não quero mentir, então vou orar só para não ter que mentir ao pastor. Porque se nós orarmos sem vontade, nós não vamos estar a sentir o que estamos a orar. Vai ser só um descarregar de informação e pronto, e está bom. E então que nós possamos sentir essa responsabilidade, nós termos vontade de orar, de falar com o nosso Pai. Em segundo lugar, nós planearmos tempos de oração ao longo do nosso dia, não é? Em Salmos 119 a 164 diz: 7 vezes por dia te louvo. E já desde o princípio que se planeava os tempos de oração. Daniel orava, quantas vezes orava? 3 vezes. Quanto é? De manhã, à tarde e à noite. Ele já planeava o seu dia para poder orar. Na Roma Antiga, eles tinham eles tinham uma forma de sinalizar os dias, as horas, com os sinos. Com os sinos. E que eles construíram essas torres e nós já ouvimos falar, nós já lemos na Bíblia em que havia a 7ª hora, a 9ª hora, pronto. A 6ª hora, aliás, não é a 7ª, a 6ª hora. E eles marcavam aquilo com o primeiro toque desse sino, era mais ou menos às 6 da manhã, entre as 5, 6 e meia, era mais ou menos, porque aquilo não era bem certo, não é? Então havia essa que era a primeira hora. Passado 3 horas, mais ou menos entre as 9 e entre as 8 e as 9 horas, era a terceira hora, que era passado 3 horas, por isso é a terceira hora. Depois, mais ou menos ao meio-dia, havia mais 3 horas, que era a 6ª hora. Já não tenho mais dedos numa mão. E depois, assim em diante, até à 10ª hora. Havia esta divisão. Pronto, isto era mais ou menos, porque eles guiavam-se assim pelo sol. Havia já este tempo demarcado. Depois, os judeus e os cristãos começaram a pegar nesse tempo. Portanto, que depois, por volta do ano 1400, houve aqueles mosteiros onde eles se retiravam e estavam lá. E havia alguém sempre que tinha que ir lá tocar o sino. Quem é que tem relógios aqui? Para que é que vocês sabem que o relógio foi inventado? Sabem para que é que foi? Para que é que foi? Para quê? Para que é que tínhamos que saber as horas? O pastor disse que é para saber quando é que tínhamos que comer. Também é importante. Mas, na verdade, quando eles estavam lá, para ver a importância das coisas que às vezes a gente banaliza, o relógio foi inventado para nós orarmos. Porquê? Nesses mosteiros havia alguém que tinha que sair de lá de onde eles estavam para ir tocar o sino para avisar os outros. Eles pensaram, não faz sentido. Porque é que tem que a pessoa ir, sair e temos que programar isto, saber como é que isto, de forma automática, para nós sabermos. Certo? Então o relógio foi inventado para nós orarmos. Não é? Para nós termos o tempo para orar. Certo? Então, nós, estes 2 pequenos grupos, tivemos a dividir a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus indicou aos discípulos como base, como eles deviam orar. Então, que nós... podes passar o próximo slide. Exatamente. O próximo a seguir. Nós agora vamos dividir novamente o Pai Nosso ao longo do nosso dia, para ser mais fácil. Exatamente. Então, logo de manhã, o que é que nós vamos fazer? Vamos nos levantar com uma atitude de gratidão, ações de graças. Então, nós assim que nos levantamos, temos o nosso primeiro
o nosso primeiro agradecimento, que diz assim, em Mateus 6, 8 a 9. Jesus disse: porque seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, nós vamos acordar logo e vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Nós possamos acordar de manhã, Deus, obrigada por esta noite. Obrigada, Senhor, porque eu dormi bem. Senhor, obrigada porque não dormi tão bem, mas Tu me dás forças para que eu hoje possa estar levantado. Amém? Porque às vezes as noites a gente não passa todas bem, não é? Mas temos que agradecer a Deus mesmo por essas noites. A seguir em Tiago 1,17 diz: toda a boa dádiva e todo o bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Eu agradeço ao meu Pai Celestial pelo seu constante amor e recordo todas as maneiras que Ele foi bom para mim. Uma forma de a gente fazer é uma lista. Vamos fazer uma lista coisas boas que Deus fez. Vamos listar. Ele aqui até dá a ideia de nós podermos fazer uma bênção com cada letra do abecedário. Então, nós vamos iniciar o nosso dia assim. Vamos iniciar o nosso dia agradecendo a Deus. Ainda durante a manhã, bendiz o nome do Senhor no pequeno almoço. Vamos louvar também o Senhor. Porque em Mateus 6, 9, diz: santificado seja o teu nome. Que nós possamos continuar ainda durante o dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não consegue sair de casa sem tomar um pequeno almoço. Por norma, tomo sempre o pequeno almoço, a não ser que esteja muito atrasada. Então, ao longo do dia, vou ainda de manhã em casa: Senhor, obrigada, Deus, porque Tu me deste este pão, porque Tu me deste este cappuccino que eu gosto de beber logo de manhã, aos meus cereais. Então, bendizer o nome de Deus. Em Salmos 145, 2, diz: todos os dias Te bendirei e louvarei o Teu nome para todo o sempre. Vocês sabem que há vários nomes da gente classificar Deus, certo? Nós temos um que é o Abba, não é? Que é o nosso Pai querido. Nós podemos também dizer obrigada, Pai querido. Ajudem-me se eu estiver a pronunciar mal. Temos o El Daya, não. Aldeia, que é o Teu Deus que tudo sabe. Depois temos o Jeová Rafa, que é o Deus que tudo cura, e o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos todas estas formas de chamar Deus, porque Ele é todas estas coisas. E toda a oração é baseada no quanto nós conhecemos Deus. Nós conhecemos o Deus que cura. Ele é Deus que cura. Amém? É Deus que cura. Ele é o Deus que tudo sabe. É o Deus Todo-Poderoso. Então, nós baseamos também naquilo que nós conhecemos Deus. Então, quando nós conhecemos Deus, nós não ficamos preocupados, nós confiamos nele. Então, hoje em dia, quando nós conhecemos Deus, nós conhecemos a nós, certo? Quanto mais conhecemos a Deus, nós vamos nos conhecer a nós. E se nós olharmos para o mundo lá fora e na igreja, há uma crise de identidade enorme. Vocês há de reparar que os jovens de hoje em dia, até mais velhos, têm uma crise de identidade. Eles não sabem quem são, o que é que estão aqui a fazer. Eu não sei, eu estou aqui, não sei. E porquê? Porque não conhecem Deus. Porque muitas vezes alguns vão à igreja porque os pais também vão, porque já foram criados assim. Outras pessoas que estão lá fora que nunca ouviram Deus não sabem. Então, quanto mais nós oramos, nós lemos a palavra, nós estamos em comunhão uns com os outros, isso é crescimento. Então, nós agora estamos na campanha de oração, mas só orar não vai... É importante, mas nós temos que ler, temos que estudar. Não é só orar e vir ao culto, porque senão assim está a faltar qualquer coisa. Eu lembro-me que a Juliana, no primeiro culto da nossa campanha, falou ali em 5 coisinhas. Por isso, temos que juntar tudo essas coisas. Depois, em Salmos 9:10, diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Por isso, nós possamos
possamos buscar ao Senhor. Amém? Então, em segundo ponto, na segunda parte da manhã, que é mais ou menos no meio do dia, vamos lembrar daquilo que é mais importante. Vamos nos dedicar a Deus. Então, a próxima parte do versículo em Mateus diz: venha, podem ler comigo? Assim na terra como no céu. Então, que nós possamos procurar e lembrar-nos daquilo que é importante. Fazer uma pausa para lembrar que a vontade de Deus seja feita. Eu não sei, nós estamos a querer aplicar isto ao longo do nosso dia, então vamos trazer isto para a nossa realidade. Por exemplo, eu, no meu trabalho, às vezes tenho pausas, outras vezes não tenho, porque está muito cheio, temos muitos clientes, então nem dá tempo. Então, o que é que eu faço? Ou o que é que eu estou a começar a fazer quando eu quero aplicar esta parte? Como nós vimos lá atrás, não há sítio nem tempo errado para orar, não é? Então o que é que eu faço? Preciso ir à casa de banho, venho já. Então, estou ali um bocadinho, Deus, Senhor, ajuda-me a fazer a tua vontade. Porque nós temos que trazer isto para a nossa realidade, não é? Porque nós muitas vezes nem tempo temos para ir fazer pausa. Então, que nós possamos aproveitar este tempo. Olha, eu venho já, vou só à casa de banho e a gente está ali um bocadinho. Porque, pelo menos comigo, não contam o tempo que eu estou na casa de banho. Por isso, nós possamos, quem tem os 15 minutos normais, já ali planeados, do horário, melhor ainda, porque já sabe, olha, agora este tempinho eu vou ali tomar o meu café e vou lembrar-me o que é que eu quero que seja feito na minha vida. Deus, ajuda-me a alinhar com os teus propósitos, ajuda-me a alinhar com o teu plano, para que eu possa, Senhor Jesus, cumprir aquilo que tu queres. Não é? É isso a nossa vontade. Depois, em Mateus 6,33, diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, não é? Então, que nós possamos alinhar os planos de Deus para que Ele cuide, porque Ele cuida de nós, não é? Ele diz que todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pronto, já passamos o tempo da manhã, não é? Já tomámos o pequeno almoço, já fizemos a pausa, então e agora vamos para o almoço, não é? Agora vamos para a parte boazinha, vamos para o almoço. Então, aqui é fazer uma lista das minhas necessidades na hora do almoço. Petição. Em Mateus 6,10, a seguir, diz: dá-nos o nosso pão de cada dia. Então, falar a Deus de tudo o que nós precisamos. Eu peço tudo o que eu preciso. Não temos que ter vergonha, não temos que ter medo de falar com Deus, o que quer que seja, porque Ele sabe o nosso coração. Até mesmo quando... E ontem o Tiago estava a falar sobre isso mesmo, quando a oração parece que é egoísta. Deus sabe o nosso coração, Deus sabe aquilo que nós queremos e precisamos, e o Senhor vai responder da maneira mais amorosa que Ele tem, quando nós estamos dedicados a Ele, certo? Então, nós podemos orar sobre tudo. Nós podemos orar, certo? Não há nada que a gente não possa orar. Nós podemos orar sobre tudo. Em João 14:13 diz: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, que é Jesus, não é? Por isso, nós às vezes, eu por norma faço isso. Porque é que nós no final de cada oração nós dizemos em nome de Jesus, não é? Nós temos esse hábito de dizer em nome de Jesus. Não é em vão, porque nós sabemos que nós podemos pedir qualquer coisa em nome de Jesus. Nós, quando estamos a orar sobre nós, não é? Sobre Deus, eu preciso disto, Senhor, tu sabes, nós estamos a fazer uma petição. E quando nós estamos a orar pelas necessidades dos outros, nós estamos a interceder. Em 1 Samuel 12:23 diz: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Que nós possamos interceder por cada um. Que nós não possamos só nos lembrar de nós, mas que nessa lista esteja também a necessidade dos outros. Nós não nos possamos esquecer da necessidade dos outros. Em 2 de Pedro 1:3 diz: conhecendo plenamente aquele que nos chamou pela sua própria grandeza e virtude, nos é dado através do seu poder divino
tudo o que necessitamos para a vida e para a nossa relação em Deus. Então, o que Deus quer é que nós possamos confiar nele. Nós entregamos. Senhor, eu preciso disto. Senhor, o meu irmão na igreja precisa disto. Senhor, eu entrego. Eu sei que tu vais fazer. Nós vamos fazer a nossa parte, claro, porque Deus também nos dá ferramentas para nós ajudarmos os outros, mas nós vamos confiar nele, porque ele pode todas as coisas. Depois, já almoçámos. Depois de almoçar às vezes é complicado, não é? Que dá aquele soninho, assim. Então nós tomamos um cafezinho e vamos para a segunda parte do nosso trabalho. E depois, no meio da tarde, diz: pede perdão durante a tarde. A confissão, que nós possamos confessar. Então, em Mateus 6,13 diz, vamos ler todos juntos: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Exatamente. Então, esta parte do perdão também é importante. Nós admitirmos os nossos pecados para que nós possamos ser perdoados e também perdoarmos os outros. É muito importante nós sabermos o quão perdoados nós fomos. É muito importante saber aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, para nós entendermos o peso do perdão, não é? Aquilo que Deus fez. Então, que nós possamos entender isso para nós perdoarmos os outros. Nós não acharmos que, mas aquele fez-me aquilo, então eu tenho dito. Não. E o que é que tu fizeste, Jesus? Não é? Então, nós possamos entender o peso e não levarmos essa culpa, nem culpar os outros. Então, quando nós conhecemos a Deus de forma real, quando nós nos arrependemos, não há como vivermos culpados. Não temos como viver culpados. Porquê? Porque Ele já nos perdoou. Então nós só vamos ficar ali naquele ramo de coitadinhos, não é? Porque eu fiz isto, eu não mereço. Não, já passou. Vamos para a outra. Deus já perdoou. Estás realmente arrependido. Então vá, esquece. Jesus também já esqueceu. Como eu falei e tenho falado muito de Jesus, se estás realmente arrependido, é colocado na caixa e é lançado no mar. Já foi. Então que nós possamos também fazer isso com os outros, porque Jesus fez isso primeiro connosco. Em Salmos 32:5 diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso, o Senhor já perdoou o nosso pecado. Então isto é o que nós vamos fazer mais ou menos ali por volta da segunda pausa da tarde. Se nós, quem tiver a segunda pausa, temos esta oportunidade de estar a fazer a nossa retrospectiva do nosso dia, para perceber o que é que nós errarmos, ou o que é que ainda estamos a errar, ou a quem ainda não perdoamos. Depois, em quinto lugar, eu peço a Deus que me ajude a tomar decisões sábias. E isto já é mais ou menos quando a gente está a voltar para casa. O tempo de quando a gente está a voltar. Uma coisa que eu aprendi aqui com os nossos pastores foi que nós não devemos tomar decisões de barriga vazia. Porque eu quando estava a preparar isto, eu realmente achei interessante. Porque quando é que nós discutimos mais uns com os outros? Quando estamos com fome e cansados, não é? E quando estamos a voltar para casa, que é aquele tempo que nós não lanchamos, não comemos, em que já vimos cansados. Então, naquele tempo é quando a gente chega à casa e apetece-nos disparar com tudo. Pois, porque deixaste isto desarrumado, não é, Francisco? O meu irmão sabe como é que é quando eu chego a casa, venho ali e logo ver tudo. Então, muitas vezes, então, nesta altura, é quando nós temos que tomar as decisões sábias. Senhor, ajuda. É quando eu chegar a casa, se eu vir o tapete da casa de banho que não esteja no sítio, ajuda-me a respirar fundo. Não é? Ou tentar ou comer antes, mas que nós possamos ao longo do caminho tomar esta decisão. E em Mateus 6,13, leiam comigo, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
para que Deus nos possa livrar do mal. E cair em tentação, ou sermos tentados, aliás, sermos tentados não é pecado, porque Jesus não pecou, mas foi tentado, não é? Jesus foi tentado, mas Jesus não caiu na tentação, porque quando nós caímos na tentação é quando pecamos, não é? Estava à espera que vocês me ajudassem. Então, nós, quando somos tentados, não há mal sermos tentados, porque aí também é pôr-nos a nossa fé em prova, não é? Nós, ok, eu estou a passar por esta tentação, mas Senhor, Tu sabes. Então, nós temos esse discernimento também. E muitas vezes o que é que pode ser a nossa tentação? Quando chegamos a casa, sentarmos no sofá, ver o Netflix, vou ver aqui uma Netflix, jogar no PC, estar no telemóvel. Não quer dizer com isto que ver um filme, estar no computador ou estar no telemóvel seja pecado. Mas quando esse tempo nos rouba o tempo de Deus, será que é ou não? Quando nós estamos lá a ver uma série e podíamos estar, se calhar, a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia, na palavra, estarmos a orar, a interceder por alguém que nos lembramos. Quando fizemos aquela lista na hora do almoço, nos lembramos de alguém, olha, agora vou fechar, vou para o meu quarto, vou-me fechar e vou interceder por esta pessoa. Então, que nós tenhamos esse discernimento para nós não deixarmos nos cair em tentação, para que o nosso tempo seja bem gerido. Porque há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Mas nós temos que gerir as nossas prioridades. O que é a minha prioridade? É sentar-me a ver televisão? Ou é orar por cura por aquele irmão que precisa? Ou é orar e estar mais perto de Deus? Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero, Senhor, ter intimidade contigo real. Eu quero sentir a Tua presença. O que é mais importante? Não é? Então, que nós, durante o caminho para casa e quando chegamos a casa, possamos pedir que Deus nos ajude a tomar decisões. Então, é livrar-nos do mal. E depois, quando o dia acaba, que é o sexto, acaba o meu dia com uma verdade encorajadora, bendição. Então, vamos ler o último. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não é? Isto é uma verdade. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, Deus está no controle. Não é? Isto não é a história final. Nós estamos aqui com um propósito. Não é? Nós não estamos aqui para depois morremos, pronto, já foi. Não. Isto não acaba a história. Porque nós estamos aqui para cumprir o nosso propósito e começarmos aqui a nossa caminhada para a eternidade com Deus, não é? Porque o nosso objetivo aqui é estarmos perto de Deus e na eternidade estarmos com Deus, não é? E Deus sempre vence. Quando nós olhamos para o mundo lá fora e hoje, nestes dias, estamos a passar... Há muitas coisas que estão a vir ao de cima ou que estão-se a tornar muito mais banais e que não são à luz da Bíblia. Se nós formos a ver, se olharmos lá para fora, vamos ficar depressivos. Então, que nós não possamos olhar para preocupar-nos, porque nós também temos que fazer a nossa parte enquanto aqui estamos, não é? Mas não olharmos só para os problemas do mundo, no sentido de ficarmos presos nesses problemas, porque o Senhor sempre irá vencer, não é? E nós falámos aqui em seis passos. Primeiro, de manhã, nós temos que nos levantar a agradecer, não é? Nós falámos sobre ações de graça. No pequeno almoço, falámos sobre louvar o nome de Deus. Depois, no meio da manhã, era a dedicação.
Depois, na nossa hora de almoço, tínhamos a petição, juntamente com a intercessão, exatamente. E depois, no meio da tarde, a confissão. Depois, tínhamos a proteção quando voltamos para casa. E ao longo do dia, a bendição. Não é? Deus passa o tempo todo connosco. Todo o tempo. E nós? Quanto tempo passamos com Ele? Não é? O Senhor passa todo o tempo. E às vezes nós só passamos um bocadinho à noite, ou um bocadinho de manhã. Senhor, agora antes de dormir vou orar. Deus só nos quer ouvir. Deus quer ouvir-nos. Deus quer, independentemente daquilo que tu tenhas para dizer. Deus, estou chateada com aquele colega. Estou mesmo passada. Deus, ajuda-me que a mim só me apetece apertar-lhe o pescoço. Não é? Às vezes acontece. Não é? Ou aquele cliente já me estava a tirar do sério. E Deus quer nos ouvir. Porque não é isso que a gente faz com os nossos amigos. A Juliana que está ali atrás, coitada, quando eu... Juliana, caneco. Estava mesmo chateada e ela ouve-me. Pronto, Daniela, vá, mas tens de ter calma. E o Senhor é igual. Porque o Senhor é igual. É melhor ainda. Porque o Senhor tem tudo, tem todas as palavras e certas para nos dar. Por isso, que nós possamos ter essa intimidade com Deus. Quando eu estava a preparar esta palavra, o pastor Rick Warren falou sobre uma senhora que escreveu vários hinos do livro do Inário. Para quem é mais antiga, havia um livrozinho que tinha muitos cânticos, havia muitos, e ela chamava-se Mary Ann Kinder, e ela escreveu uma música que eu só vou aqui passar algumas frases da música, que é Pensaste em orar? Eu vou ler para vocês a letra da música. Antes de saíres do teu quarto, esta manhã, pensaste em orar? Então, quando a vida parece escura e triste, não te esqueças de orar. Quando tu deparaste com uma grande tentação, pensaste em orar? Quando o teu coração estava cheio de raiva, pensaste em orar? Quando dolorosas provações vieram sobre ti, pensaste em orar? Quando a tua alma estava curvada e triste, pensaste em orar? O refrão diz assim: como a oração descansa o cansado, a oração mudará a noite para o dia. Eu vou pedir que vocês possam ficar de pé. Nós vamos orar. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por tudo o que tens feito, querido Deus. Obrigada por cada um que está aqui, querido Deus. Senhor, te quero pedir também àqueles que não puderam estar, Senhor Jesus, que tu possas cuidar deles, querido Deus. Mas nesta hora, Senhor, eu te peço, Pai, que os nossos corações possam realmente estar sensíveis e que nós possamos ter a certeza, Deus, daquilo que estamos a fazer, Pai querido, que nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, Senhor, mas o que nós queremos é que passar o dia todo contigo, assim como tu passas connosco, Pai. Que o nosso dia não seja um dia vão, em que só à noite nos lembramos de ti, Pai, mas que desde o acordar até ao deitar, nós possamos estar contigo, Pai querido. Que nossas aflições nós possamos declarar na hora, Senhor Jesus, que nós possamos realmente ter esta intimidade contigo, Pai querido. Que nós possamos, Senhor Jesus, não nos esquecer de ti, Deus, porque tu não te esqueces de nós, Pai. Que nós não nos possamos esquecer do sacrifício que foi feito na cruz para que eu possa estar aqui, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Senhor, que esta semana, Senhor, nós possamos, Senhor, aplicar, Deus, mesmo com dificuldade, Senhor, todas estas dicas, Senhor Jesus.
Pai, que nós possamos nos lembrar todo o tempo de Ti, Pai querido. Mesmo quando a gente está feliz, nós possamos agradecer. Mesmo quando a gente está com alguma aflição, nós possamos clamar a Ti, Pai. Que Tu sejas o primeiro recurso, Deus. Não sejas o último só quando a gente já está quase com a corda ao pescoço, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço, Pai. Senhor, eu Te peço por cada um em particular, querido Deus. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Com Deus Altíssimo, Tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é. O nome de Jesus, meu Pai. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. Só sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, em nos pode separar. Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Pai. Quão perfeito este nome é, incomparável até. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Pai. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, o teu nome, Jesus. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso
o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é.